Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 3 de agosto. Ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 3 minutos da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade de Jacareí. E hoje nós estamos recebendo o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, para conversarmos sobre os assuntos legislativos, os assuntos aqui da cidade de Jacareí. Bom dia, vereador. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, semestre novo começando. Ontem nós tivemos a primeira sessão ordinária aqui do segundo semestre. Quais são as expectativas, vereador? Boas, com bons projetos para a cidade, né? Continuamos com a nossa fiscalização, fazendo o nosso trabalho aqui de vereador, né? Que tem como função legislar, mas ao mesmo tempo fiscalizar as obras aqui que estão acontecendo na cidade, os serviços que são prestados pela prefeitura. Vereador, no final do primeiro semestre, você se mostrou bem ativo em relação à revogação do reajuste de 14% para os aposentados e pensionistas aqui do serviço municipal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, a lei municipal, ela instituiu uma contribuição de 14% para os aposentados que ganham acima de 3 salários mínimos, né? Eu votei contra, eu sou contra essa proposta. O governo de São Paulo implementou essa contribuição e já revogou porque é insustentável. O dinheiro dos aposentados é para pagar a consulta médica, que muitas vezes não tem no SUS, é para pagar o medicamento que falta na farmácia popular. Portanto, eu votei contra e vou continuar lutando contra essa vexatória contribuição. Agora, vereador, o assunto pode parecer meio delicado. Você é um vereador de oposição e toda vez que tem essas votações assim, em relação a reajuste de secretário ou benefícios para os próprios vereadores, você se coloca contra, né? Pode parecer uma posição assim meio confortável porque a oposição é até pequena, então pode parecer aos olhos dos outros uma jogada política, porque é fácil se manifestar contra, mas na verdade o seu voto talvez não vai ser ali decisivo na hora de uma aprovação. Eu queria que você pudesse se pronunciar em relação a isso. É só ser contra, porque eu sei que, na verdade, isso vai me beneficiar, mas não vai influenciar na votação, ou a sua posição realmente, como você mostra números, né, em algumas posições, você é contra porque realmente esses salários são mais altos que a maioria da população. Queria que você se manifestasse agora. Sim, exatamente. Eu, enquanto vereador, eu não sou uma posição do quanto pior, melhor, nem por ser, né? Quando a gente vota contra um projeto na tribuna, a gente exemplifica, traz números, dados para mostrar e fundamentar o nosso voto. Eu acho que o vereador ele não pode ser contra tudo e nem ser a favor de tudo, porque a Câmara não pode se prestar a ser um despachante do prefeito. Então, eu sempre digo que, na verdade, nós precisamos buscar a serenidade e o equilíbrio nas nossas votações. E aqui, quando eu trago um voto, por exemplo, contra essa vexatória contribuição, trago baseado em números e trago baseado também segundo as leis que regem o nosso país. Não é possível, né, que por exemplo, o governo do estado de São Paulo, que revogou essa contribuição, não tenha advogados, não tenha juristas que orientaram conforme as leis. Porque o maior fundamento que se tinha aqui, que era obrigatório o município a instituir essa contribuição. E eu, desde o início, disse que era facultativo. O que é obrigatório é o município cuidar de diminuir o déficit previdenciário. E isso pode ser feito de outras formas, né? Eu dei como sugestão que, ao invés de você fazer a instituição de contribuição previdenciária, que houvesse um aumento da alíquota de contribuição por parte do município. Para você ter uma ideia, Cibele, aumentando apenas 0,5% na alíquota de contribuição do município, já estaríamos aí salvando os nossos aposentados desse impacto. O impacto é significativo, o impacto é grande, porque tem aposentados aí que estão pagando quase R$1.000 de contribuição previdenciária, que se soma também ao imposto de renda, né? Nós não podemos esquecer que não é só a contribuição previdenciária, também tem o imposto de renda que incide sobre os proventos de aposentadoria e pensão. Então, nesse caso específico da contribuição previdenciária, nós trouxemos números, trouxemos dados e, ao mesmo tempo, fundamentando na própria lei de que é possível o município de Jacareí não incidir essa contribuição, que, ao meu ver, é criminosa
contra os aposentados e pensionistas. Mas olha, você bem lembrou, eu já votei projetos aqui de importância para a cidade que foram de autoria do prefeito, né? Então, para mim, o projeto não tem capa. O projeto tem, na verdade, conteúdo. Se esse conteúdo for ao encontro das necessidades da nossa cidade, evidentemente que eu serei favorável. Agora, tem projetos que vão de encontro aos interesses da população. E aí não tem como o vereador votar favorável. Mas a minha oposição aqui é sempre muito bem equilibrada, é sempre muito bem fundamentada, porque, na verdade, quando a gente se propõe a representar a população, a gente está aqui substituindo a vontade da população. Eu tenho pedido a Deus que me ilumine cada dia mais para que eu possa fazer o que a população de Jacareí pensou ao acreditar o seu voto em mim. Eu converso aqui com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, e eu convido a todos vocês, espectadores, a participarem junto comigo aqui. Se você tiver alguma sugestão, pergunta, reclamação, eu entrego aqui para o vereador e a gente vai discutir, vamos escutar a resposta dele. E olha só, a Câmara Municipal de Jacareí homenageou motoristas profissionais em sessão solene, celebrando sua importância para a cidade. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir. No último dia 2 de agosto, a Câmara Municipal de Jacareí realizou em ato solene a homenagem ao Dia Municipal do Motorista Profissional. A lei, que tem como objetivo laurear todos os profissionais dessa categoria, é de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Para nós não tem valor essa homenagem no dia de hoje, é muito importante, né? Um projeto de minha autoria que eu fiz justamente para isso, para valorizar os motoristas profissionais, né? A gente sabe que aqui no passado a gente sofreu muito, tanto os motoristas de caminhões, de carga seca, como os taxistas, né? E hoje tem o Uber também, que são os motoristas que fazem esse transporte, e os motoristas urbanos. Então, a gente está trabalhando muito em relação a isso para melhorar, né, marcação do solo, né, os corredores de ônibus, o semáforo numérico, justamente para isso, para dar uma valorização a mais do motorista, para mostrar para os motoristas que nós estamos empenhados em melhorar a situação deles. Diversas classes de motoristas foram indicadas por sindicatos e associações, demonstrando a diversidade e a importância do setor para o desenvolvimento e funcionamento da cidade. Cada um tem uma importância, né, carregando o seu tipo de utilidade para o município, em especial os motoristas que transportam os nossos passageiros, estudantes, motoristas de ambulâncias. Eles carregam o nosso bem mais precioso, mas todos eles têm uma importância porque eles fazem com que a sociedade funcione, as mercadorias cheguem. E fazendo isso, seguindo o que está desenhado na placa lá, que é o que a gente tenta instruí-los, a gente consegue conviver com mais harmonia e com menos risco à vida. Daniel é motorista há mais de 30 anos e compreende a importância de conduzir os passageiros com segurança e responsabilidade. Mas de motorista, eu estou na casa dos 30 anos, que eu era de caminhão. Para mim, eu tenho certeza que para a sociedade toda a importância de motorista é transportar as pessoas de um lugar para o outro, com o maior volume de pessoas, para tirar um pouco o excesso de carro. E com segurança, que é o principal de tudo. A data ressalta a importância de valorizar e reconhecer esses profissionais que desempenham um papel vital, promovendo qualidade de vida na comunidade. A importância desse projeto é homenagear todos os motoristas profissionais da nossa cidade, né? A gente sabe que os motoristas que estavam sendo homenageados no dia de hoje são todos profissionais, aqueles que dependem, né, da profissão de motorista para ganhar o sustento de cada dia. Então, a gente teve muito cuidado em fazer esse projeto para não deixar ninguém de fora, para que todos os profissionais fossem contemplados. Isso aí, parabéns a todos os homenageados. Vereador, você disse no bloco anterior de perguntas que a Câmara, os vereadores não podem ser simplesmente uma extensão da Prefeitura e concordar com tudo que o prefeito diz. Você considera que essa nossa legislatura está sendo muito subserviente ao prefeito? Olha, eu penso que em alguns momentos sim, não é? Em alguns projetos em que havia possibilidade de a gente mudar o conteúdo para resguardar outros interesses, eu acho que sim, né? É importante você ter sempre a dimensão de que o Poder Legislativo ele precisa ter autonomia
né? Autonomia e também trabalhar em sintonia. E isso não se quer dizer que uma vez que você compõe a base de um prefeito, ou uma vez que você compõe a oposição, não vai te dar sempre essa possibilidade de, na oposição, você votar contra tudo, porque há projetos interessantes para a cidade que você precisa votar favoravelmente, mas há também aquela questão de vereadores que compõem a base e não questionarem o conteúdo dos projetos, né? Eu sempre digo que é fundamental, não é? Se eu fosse prefeito, evidentemente, gostaria de ter uma Câmara ativa, porque uma Câmara ativa muitas vezes ajuda você a melhorar um projeto, a trazer novas ideias. Então eu penso que em alguns momentos e algumas oportunidades a Câmara poderia ter dado uma resposta, né? Uma resposta de dizer não. Por exemplo, na primeira legislatura, foi encaminhado um projeto de lei à Câmara que estava aumentando a idade mínima do idoso de 60 para 65 anos para fazer jus ao transporte gratuito. Jacareí hoje é 60. O projeto do prefeito previa aumentar para 65. E eu consegui fazer uma emenda, convencer vereadores da base do prefeito a dizer não. Então, eu acho que há momentos em que a Câmara pode se posicionar no sentido não apenas de contrariar o prefeito, mas no sentido de resguardar os interesses da população. Portanto, essa sua pergunta me leva a pensar que em alguns momentos nós, enquanto Câmara Municipal, poderíamos ter dado uma resposta mais efetiva ao prefeito. Agora, vereador, mudando um pouco de assunto, mas ainda nessa mesma questão em relação à prefeitura, e as obras lá da Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, que já têm sido discutidas por você em várias outras sessões, a questão de aumento de valores e quando que ela vai ser, realmente o pessoal vai poder transitar de fato ali. Voltamos a essa questão, vereador. Como é que está o seu posicionamento, os seus questionamentos, os seus pedidos de informação e qual tem sido a resposta da Prefeitura? Olha, ali é uma verdadeira novela, né? Porque é uma obra. Por exemplo, a terceira ponte, que era para custar 17, custou 35 milhões de reais. A Humberto Alencar de Castelo Branco, de 12 para 20 milhões de reais. E a questão é a alça de acesso, né? Que me parece que foi construída não atendendo, né, a demanda viária que tem ali naquela região. Porque a alça de acesso não vai poder transitar, né, normalmente os ônibus, os caminhões. E você pensa comigo, aquela região é uma região bastante industrializada. Nós temos ali a Heineken, que é uma das maiores produtoras de cerveja do nosso país, nós temos a Frenderberg, nós temos diversas empresas. E essas empresas, para escoar a sua produção, utilizam o viário, não é? Através de carretas, caminhões. Então ali precisaria ter uma estrutura maior para absorver o trânsito de ônibus e carretas e caminhões, sem, contudo, prejudicar ali a questão viária, né? Por quê? Porque quando os caminhões começarem a adentrar ali e em horário de pico, vai ser uma confusão danada, eu não tenho dúvida disso, né? Então nós perdemos uma oportunidade de fazer uma obra com mais estrutura, porque o custo já foi extremamente elevado. E se é um gasto elevado, a gente deveria fazer uma obra mais complexa. Vou te dar um exemplo. A beira da Humberto Alencar de Castelo Branco, próximo ao SESC Senat, deveria já ter sido desapropriada, porque é uma faixa que não tem edificação, e quando se tem edificação, a desapropriação é sempre mais complexa e mais cara. Então nós poderíamos ter feito ali 3 faixas para poder acessar a cidade pela Humberto Alencar de Castelo Branco. Hoje só passa um veículo por vez, não é? Quem vem no sentido Dutra, Humberto Alencar de Castelo Branco. Agora, a nossa cidade, no último censo, já chegou a 240 mil habitantes. É uma cidade que se desenvolve, que cresce. E nós precisamos, ao fazermos obras públicas, pensarmos a nossa cidade bem mais adiante, projetá-la para o futuro. E eu não acredito que se projetou no futuro uma entrada da cidade que cabe só um veículo por vez, né? Nós precisamos aproveitar essas oportunidades, porque essa obra é custeada com recursos internacionais, e quando você contrai um empréstimo dessa forma e por um prazo longo, as obras precisam realmente ter uma eficácia, uma efetividade por um tempo maior.
é uma obra que Jacareí crescendo na velocidade que está, possivelmente daqui a algum tempo já estará saturada. A alça de acesso não está liberada ainda. A alça de acesso ainda não está liberada, né? Eu passei por lá hoje e não vi nenhum veículo Existe alguma ultrapassando. previsão? Tem ideia? Essa novela aí ainda não se tem o desfecho final, né? Eu estou aqui aguardando ansiosamente até para saber, né, quando será esse desfecho e a gente ter um diagnóstico mais preciso e melhor dessa obra que, repito, custou o dobro para a nossa cidade. É isso aí, a Prefeitura de Jacareí informa que as inscrições para o curso Técnicas de Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalações Elétricas, oferecido por meio da Secretaria de Desenvolvimento em parceria com o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, se encerram hoje após prorrogação do prazo. A modalidade do curso é online e as inscrições podem ser feitas na página do Capacita Já, dentro do site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br/Capacita Já. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica irá, dentro de 20 anos, promover medidas para preservar os fragmentos deste bioma encontrado aqui na cidade. Confira detalhes na reportagem. Foi aprovado na Câmara de Jacareí o projeto de lei que institui o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. A propositura define medidas a serem adotadas para a preservação deste bioma, presente em 17 estados brasileiros, contando com a participação de parceiros para a realização do projeto. No caso de Jacareí, nós fomos apoiados pela Suzano, que é uma empresa que tem uma planta aqui na cidade. Ela tem apoiado os municípios onde ela tem planta a desenvolver esse plano, E a Suzano contratou, então, a SOS Mata Atlântica e o Instituto Suinã, que deram apoio direto à Secretaria do Meio Ambiente, à Prefeitura, para desenvolver esse plano. Qual que é a importância do plano? O plano ele tem uma perspectiva de 20 anos. A ideia é que o município envie esforços no sentido de preservar a mata que ainda existe na cidade. Isso foi levantado no plano e foi levantado também as áreas prioritárias para fazer a restauração, que são as áreas onde há produção de água. Segundo a secretária Claude, algumas ações já estão em andamento nas áreas de conservação, principalmente as que abrigam nascentes. Muitas das ações que estão previstas no Plano Municipal da Mata Atlântica, eles já estão sendo implementados pela Prefeitura, através do programa Renascentes. A Prefeitura já tem um desenho da paisagem, já tem parceria com o Corredor Ecológico, com o Instituto Suinã, e já está fazendo plantio. Já plantamos mais de cerca de 35 mil árvores para reflorestamento na cidade, e até o final do contrato com o Corredor Ecológico nós pretendemos chegar aí a 60 hectares, 90 mil árvores plantadas para fazer a restauração da floresta da Mata Atlântica no nosso município. Representante do Instituto Suinã, a bióloga Fernanda explica a importância da preservação da floresta atlântica, uma vez que os fragmentos da mata presentes na cidade sofrem grande influência externa. Esses remanescentes eles estão muito fragmentados, ou seja, são pequenos pedaços de floresta, que sofrem muita influência do que a gente chama de efeito de borda, Então ele sofre com insolação, sofre com os intempéries de forma geral e com pressão antrópica mesmo, A pressão da urbanização, do ser humano, que vai contribuindo com o aumento da fragmentação dessas florestas. Então o ideal é que a gente observe quais são esses fragmentos fragmentos mais importantes e faça a conexão desses fragmentos para ampliar as áreas de preservação no município. Atualmente, cerca de 72% da população brasileira vive em cidades inseridas em regiões de abrangência da Mata Atlântica e dependem de serviços ambientais prestados por este bioma.
Jacareí possui cerca de 20% de seu território com fragmentos da mata, que deverão ser conservados e restaurados a partir do plano municipal. Uma dessas áreas é o Viveiro Municipal, valioso espaço público de conservação ambiental, lar de flora, fauna e nascentes que serão prioridades no plano de preservação, pois existem áreas que estão degradadas, principalmente pela presença de gado. Ao longo do tempo, a expectativa é de que sua área preservada seja ampliada. E com a intenção de deixar bons frutos, após 20 anos de execução do projeto, o sentimento é de otimismo em fazer de Jacareí uma cidade mais verde. Então, a gente espera que ao longo desses anos essas áreas sejam restauradas, as que se mantêm continuem conservadas, né? E que se amplie, então, a qualidade de água, a qualidade do ar, né? A floresta, elas nos dá alimentos, né? A função de polinização das plantas, das flores que vão produzir seus frutos. Então, assim, que a gente melhore cada vez mais a nossa qualidade de vida aqui no município e que aumente essas áreas de mata no território também. Isso aí, eu continuo em entrevista aqui com o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Vereador, agora eu quero conversar sobre um projeto seu que tramita aqui na casa contra a rachadinha. Explica pra gente o que seria isso. Rachadinha é um termo utilizado, não é? Para aquela prática absurda, vergonhosa, odiosa, que é o parlamentar reter dinheiro dos seus assessores ao final do mês. Não é? É exigir recursos, parte do salário dos seus trabalhadores, dos seus servidores, para si, não é? Para se beneficiar. Essa prática ela é recorrente no nosso país, tem até uma família nacionalmente conhecida, né? Que se enriqueceu às custas da rachadinha. E aqui em Jacareí eu observei que na lei orgânica que rege o processo de cassação dos vereadores e também as hipóteses de cassação de vereador ou vereadora, não está incluída a prática de rachadinha. Então, esse projeto nada mais é do que a gente inserir no texto da lei orgânica que será cassado o vereador que praticar esse tipo de situação, né? Ou seja, exigir dos seus assessores recursos para beneficiar a si próprio, né? Isso não tem cabimento, né? É ilegal, é imoral, é absurdamente uma prática que acontece no nosso país, mas que nós vamos aqui em Jacareí dar o exemplo ao colocar essa hipótese de cassação de mandato parlamentar. Então, nós vamos levar a votação agora no segundo semestre. Conto com o apoio dos demais vereadores, que alguns já também subscreveram esse projeto, para que a gente definitivamente coloque na lei orgânica que se o vereador comprovadamente for pego fazendo rachadinha, ele não pode estar aqui, ele não merece representar a população. Vereador, isso é tão absurdo que às vezes eu me questiono se isso é necessário entrar com tantos detalhes numa lei orgânica. Porque é uma coisa que já deveria ser normatizada, já deveria ser... Não sei nem como falar isso. Tem que ser prática isso. Né? Tem que ser tão especificamente claro. Olha, vai ser proibida a rachadinha, que é a prática de você exigir do seu funcionário ali, da pessoa que trabalha com você, uma parte do salário dele. Eu acho isso meio assim absurdo, né? A gente parece que está viajando num mundo assim de que os absurdos estão tão normatizados que a gente tem que deixar claro algumas coisas que já deveria ser de conhecimento geral, principalmente de quem está entrando aqui na casa. Ah, sem dúvida, eu concordo com você, né? Mas as leis existem para isso, né? E, infelizmente, talvez se a sociedade, se cada um de nós tivéssemos sempre o bom senso, né? Não necessitaríamos de leis para poder disciplinar, né, o seu comportamento, não é? Mas, infelizmente, né, nós precisamos de leis porque há vários transgressores, né, desse tipo de conduta ética que, ao meu ver, é inaceitável, né, exigir dos seus assessores salário, né, parte do
dos rendimentos, sabe que o salário está intimamente ligado à sobrevivência humana, né? O trabalhador utiliza o seu salário para comprar o alimento, para pagar a conta de energia, para pagar a conta de água, a conta de telefone. E uma vez que o parlamentar exige parte do salário dos assessores, né, ele está, inclusive, retirando a dignidade daquele que trabalha junto com ele no dia a dia, né? E aí tem uma questão que alguns falam, mas o assessor também, que se submeteu a isso, ele também precisava ser penalizado. Na verdade, não entendo assim, porque aquele que está na condição de submissão, aquele que está na condição de ser ordenado por alguém, ele não tem o que a gente chama no direito do trabalho da resistência. Ele não consegue resistir, porque ele depende daquele salário para sobreviver. E ele sabe que ao denunciar, imediatamente ele será exonerado, né? Então, quem tem que dar o exemplo, quem tem que zelar pela conduta ética dentro do seu mandato, é aquele que foi eleito, é aquele que é o responsável pelo mandato, que é o vereador. Então, esse projeto ele penaliza o vereador, né, para que possa, não é, perder esse mandato, precisa perder o mandato, né? Não tem história, porque é uma conduta extremamente grave exigir de seus assessores parte dos seus salários. Vereador, mas hoje já existe, vamos supor que seja encontrado um caso desse, já existem as sanções, penalidades para isso. Existem as penalidades, né? Você pode, dentre as penalidades que existem, há graduações, advertência, né? Suspensão. E, na verdade, não. Nós precisamos colocar ela como conduta grave de cassação, porque Entendi. pode ser que ocorra essa prática e os pares entendem que aquele vereador será suspenso ou tomará uma advertência. Então, na medida que a gente coloca como motivo de cassação, uma vez configurada esse tipo odiosa de prática, o vereador precisará passar por um processo de cassação. Certo. O processo de cassação hoje, ele não é normatizado nesse tipo de prática? Não, pode até ser que aqueles que compõem a comissão de ética, que vão fazer o processo de cassação, entendam que aquela conduta foi grave ao ponto de cassação. O que eu estou querendo dizer é que na medida em que você coloca lá dentre as hipóteses de cassação a rachadinha, você tira esse poder dos pares de graduar aquela penalidade. Se está como motivo de cassação, é assim que tem que ser. Hoje não está. Então, os parlamentares podem dosar essa pena e entender que o vereador não será cassado, mas será suspenso, será advertido, né? Então, esse é o objetivo, colocar como hipótese de cassação, para não haver qualquer espécie de discussão quando se constatar essa prática. Um bom projeto que vai dar uma boa discussão e pode causar uma boa mudança aí em relação às eleições também do final do ano que vem. Certamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a apresentação Clássicos do Rock da Osija. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 23ª sessão ordinária do ano. O vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do União Brasil, falou do Lagoa Azul. Moradores têm reclamado sobre as constantes faltas de energia em várias ruas daquele bairro. Ele cobrou providências dos responsáveis. Veja. Presidente, já fiz vários requerimentos. E nesse recesso que esteve aqui na Câmara Municipal, não teve a sessão de Câmara, mas a gente trabalhou direto. Então, quando a gente está na missa, o pessoal da Lagoa Azul liga, vereador, está acabando a energia, vereador, acabou. Eu quero mostrar essa foto aqui, ó, do transformador que pegou o fogo. Quem mandou foi o munícipe. Está aqui a foto. E aí, com 10 minutos que eles saíram, pegou fogo, acabou a energia de novo. Agora, como é que fica o pessoal da Lagoa Azul lá nessas condições? Eu sei que novela, ela começa e acaba. Agora, o transformador não quer acabar. Então, a IDP, ela tem que ir lá fazer um estudo naquele bairro para pegar e ver, para acabar essa situação de reclamações dos moradores. Porque eles não reclamam para a IDP, eles reclamam para o vereador, que também foi lá na Lagoa Azul e pediu voto. E a gente está aí para representar o povo da cidade de Jacareí junto com a Lagoa Azul. Pode cobrar mesmo, aonde que eu tiver, é só ligar. Mas peço o voto favorável dos vereadores aqui. E o vereador Roninha, do Podemos, se manifestou acerca dos problemas recorrentes dos fios da EDP expostos em dezenas de postes de algumas ruas de Jacareí. O parlamentar criticou a falta de atitude da empresa. Acompanhe. Autoria, vereador Roninha, foi pedido votação. Senhor presidente, 1 minuto da sua atenção e dizer novo presidente dessa casa, porque é uma vergonha o que está acontecendo nessa casa aqui, de 19 requerimentos, 10 é para a empresa EDP. Então, acho que essa empresa EDP está de sacanagem, está de brincadeira com a cara dessa cidade de Jacareí. Porque não é possível ter 19 requerimentos e 10 ser exclusivamente a essa empresa chamada EDP na cidade de Jacareí. É uma vergonha. O pastor Timóteo fez um projeto nessa casa para eliminar esses fios pendurados na cidade, que é uma vergonha. E a responsabilidade, sim, é das empresas de informática, mas, porém, a EDP que manda no poste. Então, EDP, está na hora de abrir o olho e respeitar essa casa, porque estamos cansados de fazer pedido, requerimento e essa empresa não dá uma solução para essa cidade. Chega, dá hora de dar um basta nisso. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br, que é o site aqui da Câmara Municipal. E eu continuo aqui com o vereador Luiz Flávio Dias. Vereador, tem sido uma luta constante sua e eu tenho acompanhado o seu pedido por profissionais de educação que possam acompanhar as crianças que têm outro ritmo de compreensão, outro ritmo de aprendizado. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso agora. Sim, na verdade nós temos na rede mais de 700 crianças que possuem necessidades especiais, das quais mais de 300 não têm um acompanhante em sala de aula. Para você que está nos assistindo, o que é ter um acompanhante em sala de aula? A Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, impõe à rede de educação providenciar um acompanhante para aquela criança que possui necessidade especial. Em Jacareí são mais de 300 crianças que não estão tendo esse acompanhamento e, portanto, fora do ensino da nossa cidade. Tenho relatos aqui de pais que estavam acompanhando as crianças em sala de aula, fazendo, às vezes, desse acompanhante pela ausência, por um desrespeito a esse direito tão fundamental que é garantir que as nossas crianças com necessidades especiais sejam integradas ao ensino público municipal. Na verdade, Cibele, o poder público ele precisa garantir direitos, não é? Quando se estabelece um direito, o principal ator em garantir esse direito é o poder público. Em Jacareí, o que a gente vê é que o poder público não está garantindo o direito.
poder público está violando o direito dessas crianças, que muitas delas já sofrem ali um preconceito, não é? E geralmente esse preconceito parte do adulto, não é? Há reclamações, mas esse aluno vai ficar com meu filho que não tem nenhuma necessidade. E absurdamente há opiniões nesse sentido, é por isso que a lei garantiu ter um acompanhante para acompanhar o desenvolvimento e extrair ao máximo do potencial dessa criança que tem necessidade especial, né? Quando se tem uma necessidade especial, as crianças não podem ser apartadas das outras. Não, pelo contrário, nós precisamos garantir que essa criança seja incluída. Daí esse conceito tão importante que nós temos de educação inclusiva, fazer com que as crianças se tornem iguais na medida da sua desigualdade. A prefeitura abriu concurso e eu imagino que já tenha já disponível esses profissionais, esses agentes de educação nas escolas. Não, ainda não é? Esse acompanhamento era feito pelos estagiários e continua sendo feito pelos estagiários. Contudo, o estagiário recebe uma bolsa de pouco mais de R$500, não é? Você sabe que uma das necessidades especiais se refere às crianças autistas, e o autismo e a criança autista precisa estabelecer um vínculo de confiança com aquele que o acompanha para que ele possa progredir no ensino, progredir na sua capacidade de entendimento. E muitas vezes o estagiário, por não conservar um vínculo efetivo com a prefeitura, ele encontra uma outra oportunidade de emprego ou de trabalho, ele deixa a prefeitura, portanto interrompe todo esse processo de crescimento, todo esse processo de construção e desenvolvimento dessa criança. Então o que eu sempre defendi na tribuna é que o município de Jacareí precisava ter profissionais efetivos. Num primeiro momento, a secretária de Educação me respondeu aqui a alguns pedidos de informação dizendo que isso era inviável, que não tinha condição nenhuma, não é? Mas no último semestre o prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara criando 147 cargos de agente de apoio escolar. Mas aí até criar e efetivamente serem contratados demanda tempo, né? Enquanto isso essas crianças ainda continuam sofrendo. Então o que eu defendo é que precisa ter contratação emergencial de profissionais que possam acompanhar essas crianças em sala de aula. Isso vai fazer com que essas crianças voltem a recuperar esse direito tão básico, simples e fundamental que é de ter um acompanhante em sala de aula. Então, só o projeto que foi aprovado, o concurso ainda não foi aberto. Não foi aberto, né? Eu estou acompanhando para e passo, só que não é só criar o cargo, né? A gente precisa dar também treinamento para essas pessoas, de como lidar com as necessidades de cada criança, porque não é só o autismo, né? Tem a pessoa, por exemplo, que é cadeirante, tem a pessoa, por exemplo, que tem síndrome de Down. Então, são várias as necessidades e cada aluno precisa ser tratado dentro do seu contexto, dentro da sua dificuldade, dentro do seu potencial de crescimento. É um trabalho detalhado e árduo, né? É um trabalho árduo, detalhado, né, que é imposto agora às prefeituras e ao Estado por conta dessas novas legislações que surgiram, né, garantidoras de direito. Então é uma situação nova. Eu não estou aqui defendendo que é simples, né, a gente cuidar da educação especial. Há muitos desafios pela frente. Agora, o que não vou tolerar é uma omissão do poder público e não enfrentar essa política pública que em Jacareí não está contento. Ok, e a Secretaria de Esportes e Recreação está com inscrições abertas para a 20ª edição da Olimpíada Evangélica de Jacareí. Este ano serão disputadas as seguintes modalidades: futsal, basquete, vôlei, tênis de mesa, xadrez e dama. As igrejas interessadas podem se inscrever até o dia 16 de agosto na sede da Secretaria, que fica na Praça dos Três Poderes, número 8, aqui no centro. E a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, a Osija, retornará ao palco do Teatro Municipal Ariano Suassuna com o show Clássicos do Rock no próximo domingo, dia 6. A equipe da TV Câmara Jacareí acompanhou a preparação para o concerto. Saiba mais. Depois de esgotar 3 sessões com o espetáculo Clássicos Disney 100 anos de magia, a Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, a Osija, retorna ao Teatro Ariano Suassuna no domingo, dia 6 de agosto, apresentando mais uma edição do show Clássicos do Rock.
dessa vez contando com a presença da cantora Luana Camará, semifinalista do The Voice Brasil de 2013. Segundo os organizadores do evento, apresentações como essas fazem com que a população tenha um contato cada vez mais próximo com a orquestra. A minha ideia é popularizar, né, a música orquestral para a população jacariense, né? Tirar do pedestal aquela visão de orquestra que fica lá intocável no palco. Não, a minha ideia é pé no chão e trazer o público cada vez mais para dentro da orquestra, sempre mais próximo da orquestra. Então, por isso que eu escolho esse tipo de repertório. Clássicos da Disney, clássicos do rock, clássicos do cinema. É um tipo de repertório que todo mundo ouve em casa, né? E quando vem assistir no teatro uma apresentação dessas, acaba se familiarizando com a ideia e com o próprio repertório. O repertório especial para o dia 6 tem sido trabalhado há 2 meses juntamente com a orquestra. Unir músicas consagradas do rock aos instrumentos clássicos leva tempo e exige um arranjo especial para cada música. O rock tem muitas canções consagradas, né? A gente tentou escolher os grandes clássicos, né? Esse repertório é basicamente de rock internacional e tem uma pegada meio love metal, assim, né? Um som mais aconchegante e passa por várias bandas, Scorpions, Aerosmith, Led Zeppelin, Pink Floyd, as grandes bandas estão aí. A participação especial do show é de Luana Camará. Essa será a segunda participação da artista cantando em Jacareí. A cantora possui uma vasta experiência no meio musical e é uma das referências do rock nacional. Segundo ela, as expectativas para o domingo são as melhores. Na primeira vez a gente teve que fazer 2 sessões, essa a gente também teve que abrir mais uma por conta justamente do sucesso que foi e a expectativa da galera. E a gente tá hoje é um ensaio geral, eu quero terminar logo isso daqui e chegar o dia para a gente poder se encontrar. As sessões acontecem às 4 da tarde e às 7h30 da noite. A retirada do ingresso é gratuita, mas para garantir seu lugarzinho dentro do teatro, é preciso chegar com 1 hora de antecedência na bilheteria e levar 1 litro de leite, que será doado para instituições de caridade de Jacareí. Gente, dia 6 você não pode perder. Luana Camará, orquestra aqui de Jacareí. Espero todos vocês de Jacareí região para curtir com a gente aqui esse especial de rock and roll. Beijo e até dia 6. Imperdível aí, domingo agora dia 6, 4 da tarde e 7h30 da noite, não perca. Eu continuo aqui com o vereador Luiz Flávio Dias, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas vereador, eu queria te perguntar, você faz parte do partido que hoje está no governo federal, quais são as suas intenções ou as intenções do partido aqui em relação ao governo municipal? Tem como você dar uma palhinha para a gente? Sim, primeiro que nós estamos vivendo um momento agora importante, né, no país, a retomada do desenvolvimento econômico, né, o PIB já começa a ter índices mais interessantes, inflação sob controle. Ontem o Copom abaixou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, a alimentação em queda, né, hoje as pessoas já podem se alimentar melhor, o emprego também recuperando, né, o desemprego aí causado por conta da pandemia e também por conta da política equivocada econômica do governo anterior, né? Eu tenho sempre falado, eu sempre vou para Minas, cheguei a pagar R$ 8,50 num litro de gasolina, né? Um país que você não conseguia nem abastecer o veículo direito. Hoje, do ponto de vista econômico, né, as coisas já começam a voltar ao normal. Então, tem muita expectativa de que o Brasil vai crescer mais agora com essa queda de juros, vai gerar mais emprego, vai gerar mais poder de compra para os trabalhadores e a gente vai podendo, assim, aos poucos voltar a bons momentos que o país viveu, sobretudo no início aí da década de 2010, de 2002, com o governo Lula, né? E eu tenho essa expectativa, né, que o país está voltando ao eixo, não é? E dizer que o Partido dos Trabalhadores começa as discussões agora com relação às candidaturas, seja de prefeito ou de vereador, não é? Eu ainda não decidi qual cargo irei disputar e se irei disputar as eleições, né? Sempre um processo de amadurecimento, de a gente entender qual que é a nossa missão
na política, porque a gente não faz política só por questão pessoal, só por, né, pelo poder, do poder pelo poder, mas precisa de um projeto, né? E aí a gente vai fazer avaliação com todo o nosso grupo e decidido nós vamos colocar, né, essa decisão em prática, mas espero que o Partido dos Trabalhadores tenha uma decisão madura, né, de apontar mais do que nomes, né? Eu sempre sou daqueles que acho que primeiro precisam vir os projetos, vir o que é que as pessoas pensam para a cidade, para depois escolher os nomes, não é? Então eu espero isso, né, do nosso partido e que a gente consiga aí fazer um bom debate nesse ano, no sentido de a nossa cidade melhorar, né? Nós precisamos melhorar mais a saúde, precisamos melhorar mais a educação, as obras viárias, as obras que estão sendo realizadas, precisa ter aceleramento acelerar essas obras, fazer com que ela custe menos, mas ao mesmo tempo cumpra a finalidade para a qual foi projetada. Hoje eu acho que esse é o maior gargalo do Jacareí, a gente fazer boas obras para abrir a cidade e garantir um desenvolvimento maior, né? Então espero que a gente consiga apresentar boas ideias para a nossa cidade. Vereador, alguma consideração final sua para o nosso espectador? Não, só agradecer a TV Câmara, agradecer a todos que acompanham o nosso mandato, né? Nos colocar aqui à disposição na Câmara Municipal para que a gente possa, né, continuar contribuindo com a cidade. Agora, nesse mês, eu inicio a nossa prestação de contas, né, como é usual. A cada semestre a gente faz um retrospecto, pincelando os pontos mais importantes das lutas aqui do nosso mandato e provavelmente vou encontrar com muita gente que está assistindo a gente aqui na rua para poder levar essa prestação de contas do nosso trabalho. E agradecer muito as pessoas que têm acompanhado o nosso mandato. Isso aí, a gente vai ficando por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Se cuide e até amanhã.